fadiada 5 vezes e é um bagulho que vai decidir a vida de vocês na web. E para discutir isso, eu quero chamar um time de feras. A Mariana Macário, que é a gerente do Google, ela não pôde vir porque ela estava no aeroporto e começou a se sentir muito mal, então ela pede desculpas. Mas eu quero chamar o Pedro Doria, nosso mediador. Vem pra cá, Pedro. Cuidado para não tropeçar, que ontem tropeçaram. Vou chamar o Caribé, que é cyberativista, fez o movimento Mega Não, fez a petição contra o AI-5 digital, tá mega engajado. Tudo bom? E aí, bem-vindo. Quero chamar o Bruno Magrani, que é da FGV, e também do Observatório, né, das Políticas Digitais. Pode escolher onde você quiser. Ah, tem um microfone lá. E, por fim, o Paulo Renat, que já é veterano do YouPix, né? Primeiro que ele está aqui os 2 dias. Lá tem o microfone. Eu já vou pedir uma aguinha para vocês. Ah, quem quiser Red Bull tem aqui. Quem quiser água, espera um pouquinho. Vamos falar então sobre as novas leis da internet, o que isso significa, como a gente pode trabalhar para manter nossa liberdade de expressão rolando. Vou deixar vocês com o mediador, o Pedro Doria. Desculpa o atraso. Vai dar certo agora. Vamos lá. É só a gente começar a falar de política que as pessoas desaparecem por completo, né? Gente, boa tarde a todos. Deixa eu começar pedindo para você, Bruno. Afinal de contas, você é o advogado na mesa, eu tenho a impressão, né? O que é o Marco Civil, o que é a lei, o que a gente está tentando regulamentar e, principalmente, é preciso regulamentar alguma coisa? Vamos lá, Pedro. Bem, para começar, o Marco Civil da Internet é um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados atualmente, que visa regulamentar algumas questões específicas da internet. Questões como liberdade de expressão, questões como qual é a possibilidade de escolha que você tem na rede, ou seja, que a gente tem chamado de neutralidade de rede, questões como retenção de dados, questões como privacidade, ou seja, questões que afetam o dia a dia, afeta todo mundo que está aqui, né, e que usa a internet no dia a dia. Uma das grandes características do Marco Civil é exatamente que ele foi o primeiro projeto de lei que nasceu na internet. Então foi um projeto que foi construído de forma totalmente colaborativa. O projeto, ele primeiro começou com uma série de princípios, né, que foram colocados em consulta pública. Depois teve ampla participação da sociedade. Esses princípios foram transformados depois em artigos específicos da lei. Foi aberta a possibilidade de participação mais uma vez. Então esse processo durou acho que 1 ou 2 anos. E finalmente o Marco Civil agora está tramitando na Câmara, está enfrentando alguns problemas, né? Mas ele é exatamente isso, é um projeto de lei para regular aspectos fundamentais da internet. Só na segunda pergunta que você fez, será que isso é realmente necessário? É necessário porque a gente vê que algumas das questões que o Marco Civil está se propondo a regular, elas estão começando a sofrer ameaças. Então a gente vê a própria questão da neutralidade de rede, né? Que acho que a gente vai entrar um pouco mais depois, mas basicamente é quando você acessa o YouTube, quando você acessa o Skype e você não consegue acessar com a mesma rapidez com a qual você acessa outros sites, provavelmente tem alguma administração da rede acontecendo ali que impede você de fazer aquilo. Então, quer dizer, essa e algumas outras questões, como remoção de conteúdos na rede, né, isso tudo o Marco Civil tenta resolver e a regulamentação é necessária exatamente para proteger essas liberdades e esses usos da internet que a gente está tão acostumado a fazer hoje em dia. Paulo Renat. O que é o Partido Pirata e existe um Partido Pirata no Brasil? Primeiro, boa tarde, galera. É difícil concorrer com free as in beer, né? Cerveja livre, gratuita ali, tá disputando. Bom, a ideia do que a gente viu na tramitação do Marco Civil, desde a mobilização social. Vocês percebem que ele já é um político. Eu fiz uma pergunta, ele começou a responder uma coisa completamente diferente. Existe um Partido Pirata? Existe, sim. Jornalista, né, cara, fica querendo a resposta. Vou te dar as aspas, relaxa. Do Marco Civil, da mobilização social, no Ministério da Justiça e nas redes,
teve uma mobilização legal, a galera respondeu, mas quando isso chegou no Congresso, tem uma dificuldade de tramitação. A gente tem alguns deputados, algumas pessoas, alguns indivíduos que têm lá suas posições que a gente fala, pô, esse cara é bacana, esse cara entende, essa mulher entende do que eu estou falando. E a gente não tem um partido. Então, o que a gente não tem no Brasil, e a gente não tem em muitos lugares do mundo, são grupos de pessoas devidamente organizados em que você pode votar porque essa pessoa representa o que você pensa para a cultura digital. Não só para a internet, mas o que é legal quando eu compro um telefone, o que é legal quando eu vou comprar um computador, o que é legal quando eu vou comprar um projetor e ele não dá certo com o computador que eu já tenho em casa, ou uma câmera de vídeo, ou quando eu quero ter acesso a um serviço de comércio eletrônico. Então, assim, tem várias coisas específicas da cultura digital que a gente não vê isso refletido na bandeira de nenhum partido. Não existe hoje no Brasil um partido político em que eu me considero tranquilo para votar e falar, beleza, aqui todo mundo vai saber o que fazer. E por essa falta, por esse buraco que não dialoga com essa galera que está aqui, quer dizer, para a grande maioria das pessoas que estão aqui, política é um campo que não tem nada a ver com a internet, porque os políticos não sabem lidar com cultura digital de maneira geral, ponto. Então a ideia é justamente, democraticamente, para isso refletir as demandas das pessoas que estão aqui no campo da política. Então o Partido Pirata no Brasil já foi fundado, quer dizer, teve uma reunião no final de julho lá em Recife e mais de 100 pessoas assinaram lá os documentos e agora a gente está no momento de arrecadar fundos para poder formalizar esse partido que já existe, vamos dizer assim, organicamente. E aí a ideia é concorrer para 2014 nas eleições como um partido mesmo de verdade, que as pessoas, como eu, quem não vai concorrer, possa ter a opção de votar num partido que vai saber o que é um meme, enfim. Caribé, você tem essa impressão de que os partidos políticos e os políticos que nós temos hoje não representam de forma alguma as pessoas que estão na internet? Ou que têm dificuldade de representar? Pedro, é uma pergunta um pouco complexa e a gente teria que estar transitando entre os dois tempos para dar uma resposta. Sim, os partidos hoje não representam mais os interesses da sociedade. Até a própria votação no Marco Civil, isso está claro, transparente, cristalino. Nós fizemos aí 2 consultas públicas durante 2 anos. Depois que o projeto de lei foi para a Câmara dos Deputados, o relator fez 20 audiências públicas e debates. E, mesmo assim, tudo isso está sendo desconsiderado em favor de um poderoso lobby, que é o lobby das empresas de telecomunicações e da indústria autoral. Quer dizer, então, basicamente, é o seguinte, a democracia representativa que está em crise. E hoje em dia, quer dizer, na verdade, eu não tinha noção de como é que ia ser a dinâmica do nosso debate, eu tinha todo um discurso introdutório preparado nesse sentido de que mudou com a internet. Quer dizer, a internet, ela é essencialmente, em termos macros, quer dizer, ela mudou um monte de coisa, ela acrescentou um monte de valores, mas um dos valores que a internet mudou sensivelmente foi a figura do atravessador. Seja esse atravessador de que for, se esse atravessador é uma editora, se esse atravessador é uma gravadora, se esse atravessador é um político, se esse atravessador, seja lá o que ele for, ele não precisa mais, ele está cada vez se tornando obsoleto, porque a sociedade passou a ter uma ferramenta que permite que ela tenha uma interação a nível global, instantâneo, digamos assim, e com equilíbrio de vozes, vamos dizer assim. Então, existem movimentos, inclusive, que estão caminhando no sentido de uma democracia direta. Mas o Partido Pirata, ele tem uma visão um pouco diferente, ou seja, porque a proposta do Partido Pirata, o Paulo Renan me corrija se eu estiver enganado, é de criar uma figura do político, de um parlamentar, que tomará decisões com base em opiniões de uma grande parcela da sociedade. Se cada passo que ele for der na Câmara, ou no Senado, ou seja onde for, ele fará consultas à sociedade e essas consultas deliberarão o que ele deve fazer ou não. Quer dizer, então isso muda um pouco essa dinâmica de processo democrático. Eu acho o seguinte, ao mesmo tempo que nós estamos aí em frente a uma reforma política, no sentido de tirar o financiamento público, criar o financiamento público de campanha
para evitar exatamente essa criação de fortes lobbies que atuam na Câmara, que, na verdade, isso na minha prática, não sei o quanto mudará em termos práticos, né? E nós temos também essa outra possibilidade, que seria a criação de realmente uma democracia direta e que a gente não teria mais necessidade, inclusive, de ter uma representatividade dessa forma que tem na Câmara. Só para completar, quer dizer, para tentar fazer aproveitando o gancho da sua colocação, eu queria dar um cenário do que nós temos hoje na discussão política em termos de internet. Você imagina o seguinte, eu não tenho o número exato de deputados, eu acho que são 516 ou 524. Vamos supor que sejam 516, eu não tenho de cabeça. Se alguém souber aí, por favor, me corrija. Eu considero que dos 516 deputados, 16, no máximo, sabem efetivamente o que estão fazendo quando estão legislando em relação à internet. Os outros 500 não sabem nada. É como se você tivesse uma convenção de literatura avançada, onde tivessem 500 analfabetos e 16 literados. Então, a opinião dos 500 analfabetos, ou seja, dos 500 deputados que não entendem absolutamente nada, é totalmente balizada pelo trabalho dos lobbies. Então, se o lobista fala para ele, faz isso, e diz que isso aí não vai afetar a internet, ele vai e faz. Tanto que a gente está vendo cada afirmativa absurda. Você vê o Partido Popular Socialista, nós até fizemos o troféu Dinossauro de Ouro para entregar a eles. Porque foi a desculpa mais estúpida, mais imbecil e mais anos 90 que alguém deu para não votar o Marco Civil. Aí eu tive um trabalho, a gente comprou o material e fez o troféu Dinossauro de Ouro, só não entregamos ainda. Estamos aguardando em Brasília para fazer a entrega formal do troféu Dinossauro de Ouro. Porque os caras não sabem o que falam. Alguns políticos estão começando a jogar um discurso econômico para a rede, para que justificar que as empresas de telecomunicações, que já faturam 4 vezes mais que os bancos, faturem mais um bocadinho em cima da quebra de neutralidade e tal, quer dizer. Então, todo esse discurso é muito fácil de você vender dentro de um espaço político onde os caras não entendem porra nenhuma de internet, os caras acham que quando a gente está reclamando no Twitter, no Facebook, isso aí é coisa do Twitter, é coisa do Facebook, como bem falou o Sérgio Amadeu recentemente. Ele falou, não, os caras estão incomodando no Twitter, o cara bloqueia. Realmente, o ministro Paulo Bernardo me bloqueou no Twitter. Eu não consigo mandar mensagem para ele, não consigo escrever, não consigo seguir ele. O que ele fala. Na cabeça dele, o problema está resolvido, a crítica está resolvida, calou-se. Então você vê que existe uma necessidade, um choque, conflito geracional muito grande nesse processo, um conflito de valores e princípios, e o pior, você está deixando a internet ser regulada e legislada porque não entende do que está falando. Isso é mais perigoso. E o pior, a sociedade está tentando falar e eles estão fingindo que isso é coisa do Twitter, é coisa do Facebook, e não estão ouvindo o que a gente está querendo dizer. A coisa é mais grave. Existe alguma chance da gente ganhar um retorno aqui? Nenhuma chance de a gente ganhar um retorno, né? Não é só porque está difícil. Eu não sei se vocês estão com a mesma dificuldade que eu tenho de nos compreendermos. Mas tudo bem, enquanto averigua-se a possibilidade... Opa, melhorou, obrigado. Agora eu falo com eco, mas pelo menos deles eu vou ter algum tipo de retorno. Deixa eu pescar algumas coisas aqui e tentar transformar isso aqui num debate. Por que tentar transformar isso aqui num debate? Porque, como vocês podem perceber, as pessoas tendem a concordar. Eu sou, quanto moderador, eu sou um ser sem opinião. Isso posto, como tem a rolar uma certa concordância aqui, eu vou tentar pressionar alguns dos temas que vocês levantaram. Caribé, você falou de o lobby autoral, você usou essa expressão? Sim. Você usou a expressão lobby autoral, foi isso que você falou? Não tenho certeza. Você falou de lobby autoral, tudo bem. Para não falar máfia autoral, eu preferi usar o lobby autoral. Como você quiser falar, não quero usar palavras de ninguém que não é hoje. Bruno falou de neutralidade de rede. Uma terceira coisa que se falou aqui, que se levantou aqui, é democracia direta. Deixa eu tentar, que eu acho que faz parte da plataforma do Partido Pirata no mundo, não a democracia direta. Deixa eu tentar pressionar um pouco esses conceitos e ver o que sai deles, tá? Vamos começar com neutralidade de rede. E neutralidade de rede é um troço complicado para cacete, porque dependendo do ouvido que
ela pode querer dizer algumas coisas diferentes. Ninguém é contra a neutralidade de rede até o momento que você começa a definir. Você acha que a rede deve ser absolutamente estúpida? Estúpida no seguinte sentido: ela não deve enxergar que não zeros e uns passando por ela. Você não deve ter nenhum tipo de gestão de rede. E aí deixa eu trazer um exemplo específico. A gente tem uma vizinhança determinada em que tem um determinado número de pessoas ligadas à internet via uma certa operadora. Tem um cara que está baixando alguns teras via BitTorrent. Não vamos falar BitTorrent. Ele está baixando alguns teras simultaneamente, pagando via iTunes. Podia ser via Netflix, não importa. Ele está sugando pra cacete da rede. E outras pessoas estão com a internet delas lenta pra cacete, porque elas estão dividindo a mesma infraestrutura. Aí a operadora vai, como faz na boa parte do mundo, e dá uma reduzida na capacidade daquele sujeito que está baixando muito e diminuindo a velocidade de todo mundo ao mesmo tempo, para que a internet seja melhor compartilhada. Isso pode ou isso não pode? Isso interfere na neutralidade de rede? Vamos lá, Pedro. Várias questões aí, várias questões interessantes. Primeiro, é absolutamente impossível você ter uma rede, qualquer rede, sem algum nível de administração. Então, para dar o exemplo mais clássico aqui de por que as primeiras exceções, né, vamos tentar voltar atrás então um pouco, falar o que é a neutralidade de rede. Só um minutinho que a Bia quer falar com a gente. Opa. É que chegou o segurança aqui. Quem tem um Dodge vermelho que está aqui do lado na frente tem que tirar agora o carro ou ele vai ser guinchado. Era só isso. Fala, galera. Corre atrás. Então, quer dizer, o princípio geral da neutralidade de rede basicamente diz que você não pode discriminar. Todos os dados que passam na rede têm que passar sem interferência. Esse é o princípio geral. Mas aí já concordamos que é uma exceção. E aí existem as exceções. É impossível ter um princípio, digamos, puro, né, de neutralidade de rede. Você tem que ter algumas exceções. A primeira exceção que a gente precisa ter é, por exemplo, para resolver problemas como spam. Então, para você resolver problemas como spam, você tem que ter algum tipo de administração na rede. Ou até além do spam, né, questões de segurança, como, por exemplo, questões relacionadas a ataque de negação de serviço. Então, você tem o seu servidor está sendo acessado por diversos endereços de IP, você tem que saber bloquear alguns ou deixar outros passar para você fazer, ou seja, você tem que ter alguma administração da rede exatamente para prevenir alguns tipos de ataques, né? Existem outros, aí o problema é quantas exceções você pode colocar ao princípio da neutralidade de rede sem esvaziá-lo por completo. Aí é que está exatamente o grande problema. Será que eu posso fazer uma exceção à neutralidade de rede para garantir o bom funcionamento da rede, ou seja, garantir a qualidade do meu serviço? Então aí começa a ficar um pouco problemático, porque alguma administração da rede é necessária para que serviços de VoIP tenham uma latência mais baixa. Latência é o tempo que demora, né, do dado para chegar do meu computador até outro computador. Tem uma latência mais baixa do que o e-mail, por exemplo. Quando você está falando via Skype na internet, não tem problema, quer dizer, tem muito problema se demora 2 segundos para sua voz chegar até outro lado. Deixa eu tentar traduzir o que você está dizendo. É muito simples. Skype, você espera que aquele bit vá muito rápido, imediatamente, para o cara com quem você está conversando, porque você quer que a voz dele volte tão rápido quanto possível. Por que isso é importante? Isso é importante por um motivo muito simples. Se demorar um pouco demais, a conversa vai começar a ficar intermitente, o cara vai demorar para ouvir o que você falou, você não vai conseguir engajar num papo, numa conversa fluida. O e-mail, se demorar alguns segundos para chegar do outro lado, não tem problema. A web, se demorar um pouquinho mais para carregar a página, não tem problema. O que ele está falando essencialmente operadoras gerenciam o tráfego, elas têm que tentar entender que tipo de tráfego está circulando na internet, para que, no final das contas, o que precisa passar rápido, passe rápido, e o que não tem tanta pressa, passe um pouco mais devagar. Expliquei mal? Exatamente isso. Não, obrigado pela explicação, Pedro. É exatamente isso. Essa é a grande questão. Então, aí começa a ficar complicado quando você começa a querer abrir outras exceções. Então, será que para garantir a qualidade do serviço, você pode fazer a administração da rede ou não?
Eu acho que o grande problema, e aí a gente vê o modelo de negócios para qual a maioria das operadoras de telefonia, de internet estão migrando, é um modelo em que a cobrança pelo serviço da internet será baseada não na velocidade contratada ou em quanto você baixa da internet, mas sim em quais tipos de aplicativos você quer usar. Então, por exemplo, você quer uma internet para acessar e-mail? Alguma operadora declara que quer fazer isso? Não, nenhuma operadora declara abertamente. Você acha que elas querem fazer isso? Mas é um modelo que a gente está vendo. Pode me interromper. Vamos lá. Nenhuma declara assim, que quer vender esse pacote, mas, Dani, se eu falar os nomes, a TIM tem um programa de acesso ao Facebook diferenciado, por exemplo. E vai sair um aparelho da Nokia, eu acho, que você tem um botão específico para o Facebook. Já teve aparelhos com botão específico para essa ou aquela outra rede social? Mas o botão específico no Facebook não quer dizer que ele vai vir mais rápido. Mas aí você pode imaginar o seguinte, quer dizer, a gente tem as questões da velocidade e a questão do preço. E se eu pudesse acessar o site ABC gratuitamente e para acessar todos os outros sites, eu tivesse que pagar pelo meu volume de dados? Mas isso você já pode fazer. Quando você, por exemplo, na TIM disca 144 para falar com a operadora TIM, você já fala isso de graça. Não seria natural que a TIM, por exemplo, oferecesse o site dela para acesso de graça? Mesmo que o seu acesso à internet já tenha acabado, você pode continuar interagindo com a TIM. Isso não pode? A questão do acesso à telefonia da própria TIM é uma coisa. A questão é quando é um acesso a uma outra rede. Se é um acesso para prestar um serviço... Então pausa. Desculpa, meu trabalho aqui é... Problematizar. Não é problematizar, não. É pressionar para ver se há pontos de incoerência ou não no argumento. E aí a questão é a seguinte. A gente já começou a abrir um cacetão de exceções. Ah, não, mas nesse caso pode. Se a gente aqui, rapidamente, já conseguiu imaginar umas 3, 4 exceções, como é que a gente vai regulamentar isso sem que a gente bloqueie uma exceção que esteja tão legítima quanto essa que a gente levantou? Posso falar? Por favor. Estava agoniado aqui, depois você diz. Não, é o seguinte, existem dois pontos em questão. O Magrani começou a definir neutralidade, a gente não deixou ele acabar de definir, mas eu vou dar mais um detalhe aqui. Não, não era intenção. São dois pontos. A neutralidade, tem que ser vista em várias camadas, na camada de aplicativo, na camada de rede, enfim, aquele dispositivo ISO, OSI, ali ele tem as camadas jurídicas e blá, 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 blá. Então, mas neutralidade, em essência, é a isonomia de pacote de dados, ou seja, todos os datagramas, isso aí acho que são iguais perante a rede. Essa é a máxima da questão. Exceções por questões técnicas já existem e são definidas já em discurso, em debates transnacionais, já em cima da ECAM, dos comitês gestores, da fora, que é uma questão que você colocou da diferença de velocidade, da importância da velocidade de um pacote de um VoIP para um pacote de um e-mail. Mas o próprio protocolo já tem essa característica. Não é uma coisa que você vai ter que o gestor da rede faça isso. O que você está falando, então, desculpa, só para tentar traduzir, é que nos próprios protocolos em cima dos quais a rede está escrita, essas regulamentações de diferenças dos pacotes, das ferramentas que você usa na internet já estão escritas, você não precisa fazer uma lei em cima disso? Não. Você tem outro detalhe, assim, por exemplo, o próprio Torrent, que foi citado como exemplo, ele é um protocolo peer-to-peer. A própria lógica do protocolo peer-to-peer é um protocolo que não sobrecarrega a rede, porque justamente você tem vários pacotes de dados provenientes de vários locais. Isso, de uma certa forma, cria um tráfego fluido. Você não está fazendo um grande download de um único lugar, como você acessa um vídeo. Outra questão da neutralidade é a seguinte. Mas se você está alimentando vários seeds ao mesmo tempo, você pode estar sobrecarregando sua rede local. A minha rede é a minha rede. Sim, só que a sua rede é compartilhada com seus vizinhos. Aí tem um detalhe. É uma coisa que... sabe aqueles 500 analfabetos que eu falei que estão na Câmara? Então, alguns dos 500 analfabetos e alguns dos jornalistas, eu sei que você não é um deles, mas alguns jornalistas estão jogando uma argumentação de que a neutralidade, quer dizer, a manutenção da neutralidade vai impedir que o mercado ofereça diferentes pacotes de velocidade. Não tem nada a ver.
Isso é como você querer comparar cara com bunda. Não foi isso que eu disse. Não, mas eu sei, eu estou aproveitando o gancho para dar uma... Não, mas aí eu acho que é importante porque pode confundir a coisa. Uma coisa é você comprar um pacote de 2 megas, de 10 megas ou de 100 megas. Outra coisa completamente diferente é, dentro dos seus 100 megas, você usar tanto daquilo simultaneamente que diminua a capacidade de velocidade do outro cara, seu vizinho. Posso... Só um segundinho. Juro, eu dou 2 minutinhos. A respondo só essa. Eu tenho um caso prático, concreto. Eu já tive aqui no Rio todos os internets. Velox, Virtua e hoje estou com a GBT. Eu tinha um Virtua logo no começo, que tinha um pacote de 256 kbps. Era a minha banda larga. Era estável. Eu tinha 256 kbps. Eu usava essa banda. Aí um dia a Virtua me mandou um e-mail para migrar para Mega Flash, com 2 MB de banda, falei, pagando a mesma coisa. Falei, olha que maravilha. Só que o que eles fizeram? Eles aumentaram a banda total. Eles simplesmente pegaram, porque você consegue controlar. Se eu estou te provendo para você, naquela conexão, uma internet de 2 MB, eu tenho condição de te dar um túnel de 2 MB. Você não vai passar disso. É lógico que eu tenho mais rede para isso. Mas eles perceberam que alguns usuários usam muito, outros não usam nada. Então, eles perceberam que estavam usando vários túneis de 256 MB, por exemplo, com folga. Então eles falaram, vamos juntar todo mundo numa única rede, vamos dar 2 megas, e é por isso que você tem momentos em que o tráfego dá uma baixada. Mas isso é um problema deles. Não é um problema de excesso de tráfego, é um problema de gerenciamento da rede deles. Ou seja, os caras, em vez de fizerem a empresa de provimento, em vez de investir em infraestrutura para aumentar a capacidade de provimento de acesso, eles pegaram e otimizaram o uso daquela rede dentro de um conceito que eles observaram. Quer dizer, isso é uma coisa que tem que ficar bastante atento nesse detalhe. Então, esse argumento de que quem baixa mais tem que pagar mais é o argumento preferido do Sinditeles Brasil. Eu também não estou falando que paga mais, não. Acho que a ponta é um pouco diferente, mas... deixa eu tentar esclarecer um pouco essa questão, tentar abordar isso de uma outra forma. Historicamente, quer dizer, as práticas comerciais das empresas de provimento de acesso à internet englobam a seguinte prática. Eles compram dados no volume, ou seja, eu quero comprar 5 terabytes de dados para você, porque quero poder baixar ou poder enviar 5 terabytes de dados. Mas na hora de vender para o consumidor final, essa venda se dá por velocidade. Então, quer dizer, esse argumento que você colocou de 5% baixam 90%, 90% usam 5%, que é o argumento que em economia a gente chama de subsídio cruzado, é um argumento falacioso, porque a própria indústria de oferecimento de acesso à internet se valeu desse modelo de subsídio cruzado para oferecer a internet por muito tempo. Então, quer dizer, ou seja, ele confia que você não vai usar toda a sua banda para, ao invés de poder oferecer 10 conexões com aquela banda que ele pode, com valor, com nome, a velocidade nominal da sua banda, ele vai oferecer 1000 conexões. Então, quer dizer, ele confia que você não vai usar toda a sua banda. Então, quer dizer, o modelo através do qual a internet se estabeleceu até hoje é esse. Então, o problema que a gente teria aqui, se falar, mas então, será que é justo só alguns poucos usarem toda a banda e ninguém mais, e todo mundo ficar pagando? A questão é que a forma como é vendida para mim eu estou comprando 10 megas. Eu quero poder usar 10 megas no momento que eu quiser. E aí, quer dizer, se eu não posso usar 10 megas, aí falar, não, então a gente tem que administrar. Então tem um problema aí de transparência ao consumidor, né? Que você não está comprando 10 megas, você está comprando então 1 mega. Você está comprando 500K, que é aquilo que você pode usar a qualquer momento. Então, só queria tocar um pouco nessa questão do argumento do subsídio cruzado, né? Desculpa o tecnicismo, mas é assim que a gente chama, eu fico até surpreso de ver esse argumento hoje em dia, porque foi o modelo que as operadoras utilizaram quando era benéfico para elas, para se desenvolver. Pedro, nesse ponto da transparência, acho que volta e dava um pouco para responder aquela sua primeira pergunta de como que a gente faz para regular esse mercado com esse tanto de exceções. A necessidade que a gente tem aí, o que faltam são informações e demandas para que haja um debate definitivamente democrático, um debate aberto, em que todos os interesses estejam em jogo. A gente tem forte organizado os interesses das empresas que prestam o serviço, que falam, olha,
eu tenho essa rede, eu tenho essa demanda de uso, eu preciso regular para caber aqui. Essa é uma visão. A outra visão é das pessoas que, como o Bruno falou, contrataram aquela banda para usar o serviço que elas quiserem usar, na velocidade que elas querem usar, no volume que elas querem usar, e elas têm que ter uma forma de participar. Há 10 anos a gente não tinha essa participação. Vocês estão entendendo do que a gente está falando, né? Quando você contrata a banda larga lá, o pacote de 5 megas, você, na verdade, está recebendo até 5 megas e o que as operadoras, na verdade, se comprometem a te entregar é, no mínimo, 10% daquilo, mas raramente você chega nos 5 megas. Então, a gente está num contexto em que parece razoável, parece razoável você ter contratado 10 mega e, assim, daqui a 4 anos elas vão ser obrigadas a te dar 80% disso o tempo inteiro. Isso é um absurdo, mas não é um absurdo agora. Isso sempre foi um absurdo, mas a gente não tinha a possibilidade de participar desse tipo de debate. E o debate da neutralidade de rede, que é crucial, é estupidamente importante, até para a gente poder não ficar na mão de, vou usar o YouTube, não vou usar o Vimeo, vou usar o Videolog, porque eu quero subir conteúdo. Deixa eu te pedir desculpas. Como eu acabei de descobrir que a gente tem 15 minutos, eu fico, por um lado, dividido, porque eu não necessariamente concordo com eles, então eu tenho uma vontade danada de... É muito fácil taxar empresa de telecomunicação, até porque elas fazem uma infraestrutura vagabunda pra cacete aqui no Brasil. É muito fácil transformar os caras nos vilões. Mas esse argumento do subsídio cruzado, isso já nasceu com a internet. Desde os anos 60, você sempre tentou gerenciar o tráfego de rede da melhor maneira possível para você poder usar o máximo dele. Mas essa é uma discussão complexa e eu não queria fugir da questão... na verdade, eu proponho para que vocês decidam isso. Vamos continuar nesse papo ou vamos conversar um pouco sobre democracia direta ou sobre o lobby autoral? Perdão? Microfone. Questões de bastidores. Eu sei, mas eu não estou ouvindo. Você quer falar sobre ITU? Eu acho que é importante tocar no ponto ITU, porque isso sobre é governança internacional ou não da internet. Tipo, sai do ICANN e, portanto, do Departamento de Comércio americano e passa para as mãos da ONU. E você quer falar, Caribé, sobre... Eu quero pegar o gancho do Magrani, da ITU, e fazer uma rápida panorâmica de questões de regulação de rede, 5 minutos, e aí... Tudo bem, então vamos para... Chuta no gol. Pode ser? Pode ser? Vocês conhecem essa... Eu acho que a galera podia fazer pergunta também. A gente pode jogar para a galera. Eu acho que é bom ter o público para decidir. Eu acho que a gente pode jogar para a galera. Cara, você está absolutamente correto. Então, por favor, vocês escolhem sobre o que vocês querem que a gente fale. ITU, levantem as mãos. Eu acho que a galera pode fazer pergunta, Pedro. Vocês querem fazer perguntas? O que é o IT antes? Acho que é... Bia, circula o microfone. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Bruno falar 5 minutos sobre ITU e aí eu vou jogar perguntas para o auditório. Pode ser? Beleza, então tá bom. Maravilha. Eu só pedi para falar sobre ITU, ou UIT, a sigla brasileira, porque é o assunto do momento na regulação da internet hoje em dia. Nas últimas 2 semanas está acontecendo... Então, vamos lá. Por que isso talvez seja até mais importante atualmente do que o marco civil da internet? Governos do mundo inteiro estão reunidos em Dubai hoje, quer dizer, estão pelas últimas 2 semanas reunidos em Dubai, em um fórum da Organização das Nações Unidas para discutir a revisão de tratados internacionais de telecomunicações. Ou seja, são aqueles tratados que fazem com que a internet do Brasil funcione com a internet de outro lugar, que a telefonia nacional seja interconectada com a telefonia de diversos países, enfim. São os tratados que não são revistos desde 1988, ou seja, isso aqui é pré-internet. Desde lá, muita coisa mudou. Um dos principais questões sendo comentadas lá nesse fórum é do seguinte: quem deve governar a internet? Será que são os governos de cada país? Será que é uma entidade não governamental baseada nos Estados Unidos? Será que é um fórum de governança internacional no âmbito das Nações Unidas? Ou seja, quem deve governar a internet? Qual é o fórum
onde isso deve acontecer. Isso é fundamental, porque decidir qual é o fórum onde essas discussões vão acontecer, importa dizer quem vai poder participar, se eu vou poder participar, se você vai poder participar das discussões, quem vai poder, se somente os governos e governos de países, muitas vezes autoritários, se eles vão ter voz para definir os padrões de vigilância, né, ou a censura na internet. E o que você acha que devia ser? Eu acho que a internet, o modelo mais democrático, voltando para a questão da democracia, né, que a gente vê hoje em dia, é o modelo que é identificado como do multissetorialismo, ou na sigla em inglês é conhecido como multi-stakeholder, né? É o modelo em que você tem participação de representantes do governo, mas você tem também participação de empresas, de sociedade civil, da academia. Então, quer dizer, é um modelo em que você tem uma participação mais plural. E que isso é diferente do modelo atual com a ICANN? O modelo da ICANN é exatamente assim. É um modelo que existe hoje em dia na internet, que, ou bem ou mal, nós temos nossas críticas, mas tem funcionado até hoje. O modelo da ITU é um modelo em que só governos têm voz. E aí só governos, você não só tem governos de democracia, você tem governos... E aí a China e a Rússia e o Irã vão poder dar pitaco em como que a internet funciona. Não, e mais do que isso, a gente tem governos que vão dar pitaco de forma não igualitária, né? Alguns governos vão falar, outros vão seguir automaticamente. China, Rússia e Irã. E olha, China e Rússia têm poder pra cacete na ONU. Gente, perguntas do público, por favor. Temos um aqui já querendo fazer pergunta. Mais alguém? É melhor levantar a mão agora, o cálice para sempre. Som. Oi. Tá indo? Saiu. Boa noite a todos, meu nome é Flávio. E o debate de liberdade, da manutenção da liberdade de expressão, ou inclusive ampliação desse direito, de outros direitos na internet, ele passa necessariamente por uma desregulamentação ou não regulamentação estatal, e se sim, isso significa alguma coisa para outros mercados e outros meios que a gente vê hoje? Você fala de governança ou de legislação? Liberdade de expressão. Nós falamos de liberdade de expressão, mas esse no aspecto que a gente acabou de falar da ITU de governança ou no aspecto legal, por exemplo, com o Marco Civil que visa garantir nossos direitos, ou não tem nada a ver com isso? Eu acho que eu posso responder a sua pergunta. É a questão de você regulamenta ou não para garantir a liberdade de expressão, é isso? Liberdade de expressão, incluindo toda essa gama de liberdade que a internet proporciona ou amplia. Liberdades que você já tem hoje em dia, que você está acostumado, que se tirarem de você, são liberdades que vão fazer falta. Eu acho que no início quando começaram a debater regulamentação da internet, em 2000, tinha esse grande debate. De um lado tinha os libertários da internet que falavam, olha, tem até a declaração da independência do cyberespaço, né? Empresas... John Perry Barlow. John Perry Barlow, grande John Perry Barlow. Empresas do mundo real, vocês não têm jurisdição na internet, fiquem fora da internet. Então, de um lado, você tinha esse pessoal que falava, não regule a internet, não mexa, né? não conserte o que não está quebrado. E, de outro lado, você tinha o pessoal falando, olha, você tem que regular. Eu acho que essa polarização é ruim, né? E ela não responde à questão que a gente tem principal, que é como garantir esses direitos. Hoje em dia, o que a gente vê é o seguinte... no passado, diversas das ameaças às liberdades da internet não existiam. Hoje em dia, elas estão existindo. Então, na verdade, essa regulamentação, ela serve para garantir direitos que você, hoje em dia, já tem. Liberdades que você já tem. Então, se você for me perguntar, regulação é importante? É importante para manter o que já existe hoje em dia. Só reforçar o recado bizarro da segurança lá fora, que o tal do Dodge vermelho Journey gente, tá não lá é possível, parado. não é exatamente um carro discreto, né? Por favor, o autor, gente, compareça à recepção. O feliz dono de um Dodge, por favor, vai lá fora tirar seu carro de onde ele está. Super. Boa noite, meu nome é Pedro. E vocês falaram, tecnicamente, e traduzindo, hoje de manhã eu recebi um e-mail da Avais, um site que promove essas campanhas para ao povo ter voz sobre essas decisões, exatamente sobre essa questão que está sendo votada. E eu queria saber se isso realmente tem efeito, porque, por exemplo, ele fundou um partido que
para a gente ter voz, eu não sinto que eu tenho voz nessa decisão que está acontecendo lá do outro lado do oceano. Queria saber o que a gente pode fazer sobre tudo isso. Algumas vezes a gente tem algum nível de voz. A resposta vai ser essa, eu vou te dar um exemplo que diz isso. Mas não é, assim, eu nem vou te dizer sempre vai dar certo, tá rolando um eco. Sempre vai dar certo ou nunca vai dar certo. Teve um projeto de lei, a gente está usando o broche aqui, eu e o Caribé do Mega Não. Era um projeto de lei que foi apelidado de AI-5 Digital. Não sei quem aqui conheceu ou ouviu falar no projeto de lei de cybercrimes, que em 2006 ele dizia o seguinte: para você usar um e-mail, você vai ter que se dirigir a um lugar físico com a sua identidade, dar o seu nome e aí você vai poder ter um e-mail. E tudo que você fizer vai ficar registrado necessariamente pela provedora do seu acesso à internet. E assim vai funcionar a internet no Brasil. Tipo, todo mundo falou, cara, isso é um absurdo, não pode ser assim. A imprensa pegou pesado, não foi para frente. Em 2008, teve algumas modificações no projeto de lei, mas ele ainda tinha uns absurdos. Na imprensa, dessa vez, foi como já era uma coisa repetida, aquele mesmo projeto de lei ruim, a imprensa deu 2 dias de notícias, depois morreu, e o projeto continuou andando. Então, com a mobilização na internet, depois de 4 anos, de 2008 para cá, esse projeto de lei especificamente foi aprovado, e dos mais de 20 dispositivos que ele tinha, ele foi aprovado com 4 dispositivos, e na hora da sanção a presidenta vetou 2 deles. Então tinha um projeto com 20 dispositivos completamente ridículos em relação ao que a gente usa na internet hoje, e ele foi aprovado com 2 dispositivos bem mais enfraquecidos. Então funcionou nesse caso? Funcionou, beleza. Pô, vamos soltar foguete? Não. Porque nesse meio tempo aconteceu um monte de coisa ruim. A melhor pessoa para te dar o cenário ruim é o Caribé. Deixa eu fazer rapidamente. A estratégia é a seguinte: você sempre tem que acreditar que funciona. Porque o objetivo dessas sessões, tanto no online como presencial, de ir nas ruas, o que nós estamos buscando aí nesse ponto? Nós estamos buscando criar um fato político. Então, por exemplo, essa petição que o Paulo Renato está falando, do AI-5 Digital, ela surgiu com a ideia... a gente estava observando que chegou o Azeredo, que era o senador patriarca desta criação, com uma família que tinha uma menina e teve umas fotos expostas, com uma petição com 13 mil assinaturas pedindo apoio para votar o projeto dele. Aí nós vamos fazer uma petição, então, para a gente conseguir 13 mil assinaturas contra o projeto. Só que o que aconteceu? No dia que ele foi votado no Senado, a gente já tinha 6 mil assinaturas. E eu sei que muita gente não sabe dessa história, mas esse projeto ele foi votado no Senado na véspera do recesso parlamentar, às 11h30 da noite, e extra pauta. Ou seja, pegou todo mundo de surpresa. Sabe qual foi o resultado disso? No dia seguinte, nós tivemos 30 mil assinaturas contra o projeto, e em menos de um mês já eram 90 mil assinaturas contra o projeto. Então isso aí criou um fato político tão grande que o projeto parou na Câmara dos Deputados. Os caras falaram, gente, porra, peraí, tem 120 mil pessoas, hoje já tem 170 mil pessoas, e a petição está aberta e o projeto já virou lei. Então é o seguinte, a estratégia dessas ações online é criar fato político. Se você assinou uma ação da Avaz, ou seja, de quem for, da Access, ou outras que estão rolando por aí, para que a internet não seja regulada na esfera da ONU, ou seja, para que a internet não seja regulada sob a ótica simplesmente comercial, que é como eles estão querendo fazer na ITU, porque essa estratégia, a ITU nada mais representa de telecomunicações, o que mais temos ali são governos e lobistas das telecomunicações. O Brasil está com a 3ª maior comitiva, por causa dos empresários e lobistas de telecomunicações que estão lá em Dubai. Mas tem um pesquisador do CTS lá no meio, tentando... Não, tem o CGI, tem o Percival, que é do CGI, tem a Joana Varon, que é do CTS, e tem outras... Mas a comitiva da brasileira da sociedade civil não chega a 5 pessoas. São 2 em 30, né? Mas estão dando ótimos feedbacks para a gente, porque a gente está sem saber o que está acontecendo lá. Mas é o seguinte, o objetivo é sempre criar fato político. Aí tem horas que você consegue criar, hora que não. E o mais curioso é que as pessoas se mobilizam com muito mais intensidade contra alguma coisa do que a favor de alguma coisa. A gente viu aí, contra o projeto de Azeredo foram 160 mil assinaturas. A favor do Marco Civil ainda não tem nem 2 mil. Quer dizer, 2 mil assinaturas não é fato político nenhum. Se tivesse 200 mil ou 100 mil assinaturas, aí a coisa teria outra visão.
Antes que a Bia me degole, deixa eu encaminhar para encerrar aqui. Eu quero contar uma história muito rápida para vocês e aí pedir algumas coisas, tipo 2 minutos de declarações finais de cada um de vocês. A história muito rápida é de como me transformei em Trending Topics na Venezuela e como que isso me deixou otimista em relação ao Brasil. Eu sou de origem repórter de internacional. Hoje, infelizmente, o meu trabalho está mais no comando da redação do Globo do que na rua mesmo, apurando o que o repórter gosta de fazer, mas de vez em quando eu tento dar umas escapadas. Nessa última eleição, em outubro, eu fui para a Venezuela cobrir a eleição que terminou com a reeleição do Chávez. A primeira coisa que te chama atenção na Venezuela é, se você está assim, com um bando de jornalistas, pessoas da sociedade civil, tudo mais, lá como cá, todo mundo tem smartphone. A diferença é que lá é tudo BlackBerry. É aquele troço, para começar, eu comecei... Que coisa esquisita, as pessoas ainda têm BlackBerry aqui, que país atrasado. Mas eram os modelos novos, não era uma coisa... Muito rápido eu percebi porque todos os jornalistas estrangeiros ao meu redor que tinham BlackBerry estavam recebendo informação pra cacete. Por que estavam recebendo informação pra cacete? Porque a informação na Venezuela sobre os bastidores e tudo mais circula pelo sistema de mensagem interno da RIM nos celulares BlackBerry, que é protegido. As pessoas têm uma paranoia desgraçada de tornar público um bocado das coisas que elas falam, pensam, etc. E aí eu tô lá, uma semana de Venezuela, passando aquele troço, pô, a turma aqui é meio paranoica. Mas tudo bem, jogo jogado, porque bem ou mal, baita de uma tecnologia de eleição, as urnas eletrônicas de lá são muito mais sofisticadas do que as nossas. Tá bom que o Chávez está por tudo quanto é parte, mas não chega a ser uma ditadura, a imprensa é livre, ou tem um bom nível de liberdade e tal. Passei o dia da eleição em Petare, que é a maior favela de Caracas. E fui com devidamente credenciado de zona eleitoral em zona eleitoral, eu podia entrar em qualquer lugar e tal. Aí, num determinado momento, eu entro numa zona eleitoral e tem lá um fiscal do PSUV, que é o Partido do Chávez, e um fiscal da mesa, que é a direção. É o presidente de mesa, exatamente como é aqui no Brasil. Você pega, você digita lá o seu códigozinho, você vai na urna, digita tal. Tinha uma única diferença. O fiscal do PSUV, que é o cara lá, que é representante do Partido do Chávez, acompanha o eleitor até a urna. É para ensinar, porque afinal de contas, uma favela, né? As pessoas não sabem usar. Eu estou olhando para aquilo, nunca vi na minha vida um fiscal, e olha, eu já cobri muita eleição no Brasil. Eu nunca vi, não só no Rio, não só em São Paulo, nunca vi um fiscal acompanhar ninguém à urna. É uma anomalia. Só que aí eu entro na segunda sessão eleitoral e de novo a mesma cena. Na terceira sessão eleitoral, de novo a mesma cena. Na quarta sessão eleitoral, de novo a mesma cena. Sempre tem um cara que é de alguma forma representante do partido do governo, devidamente paramentado com sua camisa vermelha, não tem nenhuma marca, porque isso é legal, mas a camisa vermelha está lá, acompanhando os eleitores à urna. Ele não fala nada não, ele só está ali, vendo o que o cara está fazendo. A um determinado momento, não é possível. Olha, eu estou com um crachá de imprensa do Conselho Nacional Eleitoral desse tamanho. Eu falo, o que vai acontecer se eu ostensivamente pegar meu celular e começar a gravar esse troço? Eu faço isso. Não acontece rigorosamente nada, o cara não está nem aí. Aí eu gravei a cena de um cara... Aqui no Brasil a gente chama isso de voto de cabresto. É quando o cara, de alguma forma, intimida você a votar de uma determinada forma. Nessa favela, Petare, o Capriles, que era o candidato da oposição, venceu na última eleição para governador. Venceu com quase 70%. Nessa eleição, porque ela faz parte do estado de Miranda, que ele governou. Nessa eleição, o Chávez ganhou com 65% do voto. Eu voltei de lá encucado pra cacete. Como a gente tem uma democracia sofisticada e estruturada. Com todos os problemas, cara, a gente não tá mal. Enfim, eu postei esse negócio desse vídeo no site do Globo, evidentemente, e foi lá na estratosfera, no Twitter da Venezuela. Ninguém falava de nada que não isso durante uma semana. No primeiro momento me espantou, no segundo momento é muito fácil de explicar. Está todo mundo tão acostumado a ver aquilo que ninguém percebeu que aquilo era uma anomalia grossa.
E quando alguém vai lá, um estrangeiro, mostra, olha que isso aqui não é normal, aí de repente as pessoas se surpreendem. É claro que tem muita discussão para se ter no Brasil. A gente não está tão mal assim. A gente tem uma democracia muito bem estruturada, que tende a melhorar pra cacete nos próximos tempos. Isso posto, companheiros, por favor. Bruno, você quer começar? Quero. Considerações finais. Se tem uma mensagem que eu quero que vocês levem daqui, engajem-se politicamente. O futuro da liberdade de vocês na internet está sendo decidida hoje em dia, hoje, nessas semanas, está acontecendo agora. Esse é o grande momento em que a gente está criando as leis da internet. Então, várias dessas decisões estão sendo tomadas em Brasília, sem participação dos indivíduos. Alguns projetos como o Marco Civil, no primeiro momento, conseguiram ter essa participação, mas agora o que está acontecendo é a politicagem dos corredores, o lobby dos corredores de Brasília. Então, engajem-se, comuniquem-se com seus deputados, com seus senadores e participem desse processo de mudança e de regulação da internet no Brasil. Caribe. Não serei redundante com a recomendação do Magrani, mas é isso aí. Não se engajar de mandar e-mail, de entrar em contato, tem 0800, você pode ligar e pedir para falar com o deputado. Se você votou no cara, você tem todo o direito de ligar para o cara. Se você não votou, também tem, porque ele não sabe se você votou nele ou não, então isso é muito indiferente. Mas essa participação é importante, essa participação nas discussões, essa participação nas virtualidades da discussão, ou seja, na disseminação de informações positivas e proativas. E isso pode ser feito via Twitter, via Facebook, via qualquer coisa. O importante é que as pessoas estejam atentas e, mais importante ainda, é levar o debate para quem não está no debate. O grande trunfo lá da nossa ação contra o projeto Azeredo foi no momento em que a gente conseguiu impactar públicos que não estavam conectados, onde as pessoas em casa conversavam com seus pais, tios, primos e avós, e parentes e amigos sobre o projeto de lei. E aí começou a ter uma outra consistência. Isso já depois de nós termos feito várias blogagens coletivas que mudaram o cenário na busca, porque a blogagem coletiva é nada mais, nada menos do que um SEO. Não, é um SEM, um Search Engine Marketing. A gente simplesmente começou a criar tanto post contra o projeto Azeredo que qualquer busca sobre o projeto Azeredo daria um monte de coisa negativa. Então, isso muda completamente a percepção em torno do tema. Então, se você também fizer isso, ótimo. A gente vai, de repente, fazer mais uma blogagem coletiva a favor do Marco Civil, porque ele precisa, não é possível. Né, mano? E se a gente fizer essa blogagem coletiva, acompanhem, tá? Acompanhe na tag do Marco Civil no Twitter, acompanhe... Agora o Movimento Mega está... Na verdade, o Movimento Mega não... Aí a gente tinha um Mega Sim, que é em cima do Marco Civil, e aí ficou aquele negócio Mega Sim, Mega Não. Aí o Paulo Renato até sugeriu que criássemos o Movimento Mega, e criamos o Movimento Mega, que a gente não conseguiu ainda efetuar a transição completa, mas, enfim, acompanhem, é mais fácil acompanhar a hashtag no Twitter, e é mais fácil acompanhar a comunidade do Mega Não no Facebook, os twitters da gente. O meu Twitter é @Caribe, é muito fácil. Todo dia eu recebo mensagem de pessoas da Venezuela, da Costa Rica, que está aí no Caribe Plaza, no Caribe Clube, eu estou em Caribe. Então é muito fácil de achar meu Twitter. O Paulo Renan vai dar o Twitter dele e a gente mantendo em contato, mantendo ativo e operante nessa luta interminável. Paulo. Galera, só fazer umas perguntinhas aqui antes de fechar. Quem já tinha ouvido falar aqui no Marco Civil antes dessa palestra? Mais ou menos metade das pessoas, assim. Então a gente está aqui num evento para... uma outra pergunta. Quem no começo do ano ouviu falar no Sopa, Pipa? Um pouquinho mais de gente. Então, assim, a gente de alguma forma ainda está ligado muito nas coisas que estão aquecendo fora. Muitos dos memes, a gente até viu na retrospectiva passada aqui, a galera sente uma falta do que rolou lá fora. Quer dizer, sei lá, o meme da Sônia Abrão era de alguma forma
ou Sônia Browning era uma repercussão do Scarlett Johansson, né? Então, assim, a gente tem esse diálogo internacional, a gente sabe muito do que está rolando lá fora, porque a gente tem uma internet como a gente tem hoje. E isso passa, de alguma forma, por essa forma livre da gente usar a internet, mas que depende, como o Bruno colocou antes, das coisas estarem garantidas. Hoje, elas estão garantidas pela forma tecnológica, como o protocolo da internet funciona. É uma coisa bem técnica, definida de uma forma técnica, mas que hoje está passando por um cenário político, de disputas de poder, porque isso dá dinheiro, ou isso ainda não dá dinheiro para algumas pessoas. A gente, numa posição normal, fica só como consumidor, escolhendo entre as opções. Mas nesse contexto político, a gente tem uma boa possibilidade de interferir, sim, e de, dando esse tom político, falar, não, peraí, eu não quero que a minha internet seja limitada a um mercado onde alguns vão ganhar dinheiro e eu vou pagar. A internet pode ser também um lugar onde eu quero me divertir, um lugar onde eu quero entrar lá no Know Your Meme e ficar aprendendo sobre os memes sem ter que pagar a mais para ninguém. Quer dizer, se fosse, pensa o seguinte, se fosse numa legislação, se tivesse uma regulamentação no Congresso para falar, você vai poder entrar nesses sites pagando a mais ou a menos. Você acha que os sites que você usa hoje iam ser gratuitos, que você não ia ter que pagar mais? Ia ter que pagar mais, porque para essas pessoas que estão pensando, isso aí é uma fonte de lucro. E é uma besteira se a gente pensar que a gente está fazendo isso sem exatamente entrar em todos esses pesos. Então, assim, o que eu posso falar para vocês como recado final é: engajem-se, sigam a gente no Twitter, Paulo Renal, Caribé, Bruno Magrani e Pedro Doria também tem bons textos sobre o assunto, mas mais do que isso, vocês mesmos podem ser produtores de informação. Vocês mesmos podem ir atrás, vocês mesmas também podem procurar entender, por exemplo, uma coisa que eu não sei se vocês vão ter sabido para as meninas, por exemplo, o que foi a Marcha das Vadias, por que isso deu um problema com o Facebook. Tá certo o Facebook tirar a foto de quem está protestando pela igualdade sexual? Esse é o tipo de coisa de dia a dia que a gente, às vezes, é atropelado por um acontecimento e não percebe que a gente, de alguma forma, acompanhou isso. Então, simplesmente ter uma postura crítica no seu dia a dia vai fazer uma boa diferença. E se vocês aqui que dobraram o número de pessoas que sabem do Marco Civil, por exemplo, para o ano que vem, puderem saber o que vai ser o debate que vai existir de novo dos direitos autorais, a gente já vai ter uma boa mobilização aí para esse tema. Obrigado. 5 segundos, hein? 5 segundos. Só esqueci de dar o último recado aqui. Quem quiser saber mais informações sobre esse debate, a gente tem um blog lá na FGV, que é o observatoriodainternet.br. Então vocês podem ler mais notícias sobre isso que a gente conversou. Bruno, Caribé, Paulo, Pia. Pedro. Muitíssimo Gritei. obrigado. Obrigada. Desculpa a correria. Esse debate é o mais importante de todo o UPix, galera. Fico feliz que tenha gente aqui para compartilhar isso. Obrigada, pessoal. Valeu. Abraço.